Graça e paz, irmãos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos agradecer enormemente a Deus por este culto. Queremos convidar você e os presentes para orarmos, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Oremos. Senhor, soberano de todo o universo, Pai da eternidade, Tu que habitas, Senhor, a luz inacessível, queremos nesse momento declarar nossa gratidão, a nossa inteira e absoluta gratidão por tudo quanto o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Queremos te pedir, Pai, muito obrigado pela dádiva de poder te adorar, te servir, te render louvores. Agradecemos-te porque tu nos trouxeste para esta amada igreja, nesta manhã, para nós cultuarmos o teu nome, dar-nos um culto abençoado e em assim sendo, Pai, antecipadamente já te somos gratos. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Abramos a Bíblia Sagrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o levado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de pasto. Amém? Diácono Lucas Caleb irá prosseguir com a liturgia. Graças e paz, amada igreja. Convido agora o pastor Renildo Pedro a juntos entoarmos um hino número 14, hino que tem como título Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo. Deus nos bênção por Jesus, vede, vê, ao Senhor glorificar.
glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai. Vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, e dos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo. Amém. Amém, meus amados. Logo após esse hino, louvor ao Senhor, convido você nesse momento a abrir sua Bíblia juntamente conosco no Salmo número 23. Iremos todo o Salmo, do primeiro até o 6º versículo. Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Logo após a leitura bíblica, meus amados, vamos agora para o momento de oração, de confissão de pecados. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Deus, queremos nos derramar diante de Ti, confessar, Senhor, nossas falhas, confessar nossos pecados, Senhor. Pedir, Senhor Deus, para que o Senhor derrame Tua graça sobre nós, derrame Teu perdão sobre nós. Perdão, Senhor, por tantas vezes que pecamos contra Ti, na forma de falar, Senhor Deus, na forma de pensar, de agir, quando fazemos aquilo que não deveríamos fazer, Senhor Deus. Perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, por tantas vezes desperdiçarmos, ó Pai, a oportunidade de falar do Teu Evangelho, de falar do Teu amor, para pessoas que precisam ouvir de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, por tantas vezes que poderíamos ajudar o nosso irmão, mas não o fizemos. Perdoa, Senhor Deus, quantas vezes que julgamos o nosso irmão. Perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a melhorar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sempre andar no caminho em direção a Cristo. Em nome de Jesus, pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor. Tantas vezes, ó Pai, que mesmo com a intenção de fazer aquilo que é certo, acabamos por errar, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que nos desviemos dos Teus caminhos. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa cada irmão que faz essa oração juntamente comigo, a sempre andarmos nos Teus caminhos, ó Pai, e diariamente trilhar esses caminhos, Senhor Deus, com as mãos dadas em Ti, Senhor Deus. Ó Pai, guiados pelo Teu Espírito Santo, guiados, Senhor Deus, pela Tua palavra, guiados, Senhor Deus, pela Tua voz. Abençoa, Senhor, cada família presbiteriana, cada amigo, cada irmão que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. É isso que te oramos e te pedimos nesta oração.
Amém. Quero convidar agora mais uma vez o pastor Renildo, que irá cantar juntamente com todos aqui presentes, você aí em casa, um hino de número 74, que tem como título Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, é meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Convido você, amado irmão, novamente a abrir a sua Bíblia, dessa vez em João, capítulo de número 10, leremos o versículo de número 4 apenas. João, capítulo 10, versículo 14, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém. Convido o pastor Renildo, nesse momento, a entoarmos os cânticos espirituais. Mas, irmãos, nós vamos louvar o Senhor com 3 cânticos bastante conhecidos da igreja. Um que enfatiza a soberania de Deus, onde nós cantamos dizendo: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Isso é uma máxima em Deus, Ele é soberano. Tu és soberano sobre a
a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Esse mesmo Espírito, reconhecendo a soberania de Deus, vamos fazer o que os anjos fazem nos céus constantemente, exaltá-lo, né? Uma canção que diz: Ele exaltado, para sempre exaltado. Nós vamos cantar ele. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, bem exaltado nos céus. Ele exaltado, bem exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, bem exaltado nos céus. Ele exaltado, bem exaltado nos céus. Ele exaltado, bem exaltado nos céus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Espírito, em verdade, te adoro, te adoro. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei Jesus. Eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, de flui o amor. Que o Senhor nos abençoe e que esse desejo de estarmos na casa do Senhor se eternize nas nossas vidas, porque nós somos templos do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Logo após esses cânticos espirituais, passamos agora, meus amados irmãos, uma oração de intercessão. Oremos agora pela nossa igreja, oremos pelos enfermos, oremos também pelos médicos, pela nação, pelos missionários. Façamos essa oração. Ore com a sua família juntamente comigo nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças e nos colocar diante de Deus mais uma vez em oração. Assim oremos. Senhor, Pai Todo-Poderoso, ainda, Senhor, em Tua presença, humildemente, Senhor Deus, através dessa oração, queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos, Senhor, de forma especial na vida da Tua igreja, Senhor. Cada irmão, Senhor, cada irmão, cada família, cada amigo que está assistindo esse vídeo, Senhor, te peço que em nome de Jesus, Senhor, venha derramar bênçãos especiais na vida de cada um deles, Senhor. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, os pastores presbiterianos, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, os presbíteros presbiterianos, os diáconos presbiterianos, os irmãos de toda a igreja presbiteriana, a sociedade, Senhor Deus. Amados irmãos que nesse momento têm enfrentado essa situação difícil, como temos enfrentado já há algum tempo. Venha abençoar, Senhor Deus, venha prover tudo que esses amados irmãos precisam, Senhor. Em nome de Jesus, quero te pedir também para que o Senhor abençoe, Senhor, venha abrir uma porta de emprego, Senhor, uma oportunidade para aqueles amados irmãos que nesse momento assistem esse vídeo no YouTube, estão fazendo essa oração juntamente conosco, aqueles irmãos desempregados, Senhor, aquelas irmãs que precisam de um emprego, pais de família, Senhor Deus, mães de família, e que diariamente enfrentam dificuldades enormes, Senhor, e ainda maiores agora, nesse período de pandemia. Venha abençoar, Senhor Deus. Venha abençoar esses amados irmãos, essas amadas irmãs, que precisam, Senhor, diariamente levar o pão de cada dia para as suas casas. Irmãos e irmãs que têm família, que precisam de emprego, precisam trabalhar, Senhor Deus, venha abençoar abrindo uma porta de emprego para cada um deles, ó Pai. Só o Senhor e essas pessoas sabem o quanto elas têm sofrido, o quanto elas necessitam, Senhor. Eu não tenho ideia, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Peço, Senhor, por esses amados irmãos, que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, a todos os profissionais da área médica, seja eles doutores, Senhor, técnicos, em nome de Jesus, qualquer profissional da área médica, Senhor, que tem nesse momento de pandemia doado tanto de si, Senhor, para salvar vidas de outras pessoas, para assistir vida de outras pessoas, Senhor, nesse momento tem muitas vezes estado longe da própria família, abdicado, Senhor Deus, da própria família,
em prol de pessoas desconhecidas, ó Pai. Abençoa cada um, abençoa os amados irmãos de nossa igreja que têm trabalhado na área da saúde, Senhor Deus, e tantos outros irmãos em outras igrejas também, que têm se dedicado tanto, Senhor, que têm se sacrificado tanto na área da saúde, Senhor. Abençoa esses amados irmãos que têm lutado tanto, Senhor Deus, na vanguarda dessa batalha. Em nome de Jesus, eu também te peço, ó Pai, pela nação, te peço, Senhor Deus, eu oro pelo Brasil. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia do Brasil, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Em nome de Jesus, que todos os governantes e o presidente, Senhor Deus, que toda a autoridade instituída nesse Brasil tenha o coração voltado para Ti, Senhor Deus, para fazer aquilo que vem do Teu coração, o desejo que vem do Teu coração, Senhor. Não do próprio coração, não querendo satisfazer a própria ganância, Senhor Deus, mas que tenha um desejo sincero, Senhor Deus, de ajudar a população, de fazer aquilo ao qual eles foram eleitos para fazer. Converte o coração, Senhor Deus, das autoridades. Converte o coração, Senhor Deus, dessas autoridades para os Teus caminhos. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus. Te oro também, Senhor, pelos missionários. Em nome de Jesus, e esses amados irmãos, amadas irmãs, que têm doado tanto de si, Senhor Deus, que sofrem tanto nesse momento. Irmãos, Senhor Deus, que com muita coragem até sofrem torturas terríveis, Senhor, durante semanas, durante anos, mas não negam a Ti, não negam a Jesus Cristo, não negam a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por essas vidas, Senhor Deus. E eu te peço que em nome de Jesus, vem dar forças, ó Pai. Dá forças para esses irmãos, dá força para a família desses irmãos. Que em nome de Jesus eles prossigam a fazer a Tua palavra, Senhor. Nos dê também, Senhor Deus, coragem de pregar o Teu Evangelho cada vez mais. Onde quer que há necessidade de pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus, em todo lugar, Senhor Deus, que possamos ter a coragem de pregar o Teu verdadeiro Evangelho. Não colocando os nossos interesses, Senhor Deus, mas colocando a Tua palavra à frente de tudo. Colocando o Teu Espírito, Senhor Deus, à frente de tudo. Queremos te agradecer, ó Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que o Senhor tem derramado em nossas vidas, dia após dia, mesmo sem merecermos. Nessa oração, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que te oramos. Amém. Amém. Quero convidar agora o pastor Jefferson Andrade, que irá passar a palavra dessa noite. Pastor Jefferson. Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, nós queremos manifestar a nossa profunda alegria, a nossa gratidão ao Senhor pelo dia de hoje e pela oportunidade de poder pregar sua palavra. Hoje eu quero meditar com os irmãos naquilo que está dito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, do verso 1 ao 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor, temos lido a Tua palavra, que é a verdade, a Tua palavra que nos foi revelada,
como palavra autoritativa, como palavra infalível. Fale aos nossos corações, por favor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, existem certas coisas que são comuns nós ouvirmos na igreja. E não somente na igreja, na nossa caminhada nós ouvimos com certa frequência. Pastores, presbíteros, professores de seminário, irmãos da igreja, idosos. É comum nós ouvirmos dizer que o ofício pastoral ou a vocação pastoral, ela é a mais sublime das vocações. O que muitos dizem? Poder pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, é um privilégio incomparável. E o é. Não há como negar que, apesar dos nossos pecados, apesar de sermos falhos, é um privilégio muito grande ser usados por Deus como porta-voz da mensagem do Evangelho. Mas o que muitas pessoas parecem esquecer, elas parecem ignorar, é que o ofício pastoral, ele está carregado de desafios. Outro dia eu ouvi quando alguém, de maneira incauta e de maneira imprópria, disse que ser crente é muito fácil. E no meu interior eu rapidamente rebati. Ser crente não é fácil, e ser um oficial da igreja, ser um pastor, também não é fácil. É um privilégio, é uma alegria indizível ser porta-voz da mensagem do Evangelho. Mas não há como negar que esse privilégio, ao mesmo tempo, ele esteja associado a uma série de desafios. Além do fato de que pastorear não se limita apenas a pregar e a ensinar. O ofício pastoral, embora tenha como centralidade realmente o ensino e a pregação, ele não se limita a isso. E é muito interessante, irmãos, que Cristo, o nosso Mestre e Senhor, antes da crucificação, naquelas últimas instruções que ele deu aos seus discípulos, ele disse que retornaria para o Pai. E ele disse: irei para o Pai, mas rogarei para que ele envie o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o nosso ensinador, para que nós, igreja dele, não ficássemos órfãos. Cristo enviou o Espírito Santo e, por meio do Espírito Santo, ele concedeu dons a esta mesma igreja que ele comprou com o seu sangue, para que ela fosse edificada, para que ela fosse sendo aperfeiçoada pela graça de Deus, certamente usada por Cristo através do Espírito Santo. E Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo, Cristo, certamente por meio do Espírito, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, Cristo cumpriu cabalmente a sua promessa de retornar para o Pai, mas não deixar a sua igreja à deriva, não deixar a sua igreja órfã. Por meio do Divino Espírito, Cristo concedeu pastores à sua amada igreja. Pastores que têm a função precípua de quê? A função primeira, primordial, de pastorear o rebanho de Cristo. Eles devem pastoreá-la e instruí-la conforme o ensino e o Espírito do próprio Cristo.
Então nós vemos aí o porte do desafio que se coloca diante de todos quantos almejam o ofício pastoral. E são muitas pessoas que nós ouvimos dizer assim: eu quero ser pastor, eu quero servir no reino como pastor. Mas nem sequer, muitas vezes, eles têm a plena consciência dos desafios que vão enfrentar, sendo um deles aqui mencionado já, o de cuidar da igreja que Cristo confiou aos seus cuidados. E no texto que nós lemos há alguns instantes, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, que era um dos íntimos do Senhor Jesus Cristo, ele escrevendo essa carta, ele vai falar sobre alguns desses desafios. Ele escreveu a sua epístola para uma igreja que vivenciava aquilo que nós conhecemos como a diáspora, ou seja, a experiência da dispersão. E segundo alguns eruditos, Pedro estava escrevendo para uma igreja gentílica, de pessoas que haviam abandonado a vida de pecado, que haviam abandonado esse mundo perverso e haviam abraçado a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas essa mesma igreja, ela vivenciava um momento de perseguição. Segundo o teólogo Robert Gundry, pessoa por quem eu tenho grande consideração, não se trata de uma perseguição por meio do Estado, diz ele. Essa perseguição assumia a forma de acusações caluniosas, ostracismo, ou seja, esquecimento social, levantes populares e ações policiais locais. Isso, de certa forma, descortina, ou facilita, ou torna compreensível a instrução petrina para que os pastores daquela igreja a quem ele dirigiu a presente epístola pastoreassem como convém aqueles a quem Cristo lhe confiou como ovelhas. Perceba que as ovelhas são de Deus, as ovelhas são de Cristo, e Cristo, por graça e misericórdia, nos chamou para cuidar dessas ovelhas. Ou seja, nós somos serviçais de Cristo, e Pedro está aqui lembrando que aquela igreja sofrida, reverendo Renildo, na semana passada, pregou falando disto, uma igreja machucada, ela precisava de pastores que lhe acalentassem, que lhe instruíssem, que lhe guiassem, que dispensassem cuidados. E é tomando por base as instruções do Santo Apóstolo que eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: os desafios do ministério pastoral. Quais são os desafios do ministério pastoral? O primeiro, pastorear o rebanho de Cristo com fidelidade. Verso 1 e verso 2, parte A, diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O apóstolo Pedro, ele era alguém absolutamente qualificado para dirigir essa instrução proveitosa. Não sem razões, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz que tamanho era o impacto do ministério de Pedro, Tiago e João, que eles foram reportados como as colunas da igreja. Além do mais, o apóstolo Pedro, ele teve o privilégio de conviver diuturnamente, de caminhar, de aprender, de ser guiado, de ser instruído, de ser literalmente pastoreado pelo melhor e maior pastor que passou pela face da terra,
o pastor dos pastores, o supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Além do mais, o Novo Testamento ainda vai nos dizer de maneira muito clara que Cristo, ao ter aquele encontro com Pedro, e ao perguntar a ele: Simão Pedro, tu me amas? Cristo disse: apacenta o meu rebanho. E todos nós sabemos, por aquilo que a tradição da igreja nos diz, que Pedro, após a sua conversão, após aquele encontro inesquecível, ele passou a pregar com destemor e ele passou a desenvolver um ministério poderoso entre aqueles que eram da circuncisão, ou seja, entre os seus próprios compatriotas. Então Pedro não está falando de uma atividade que lhe era estranha. Pedro está falando de uma atividade que ele desenvolvia todos os dias. Pedro era alguém que empunhava a palavra e pastoreava o seu rebanho por meio dela. Esse homem que recebeu a incumbência de ser o apóstolo dos da circuncisão, ele agora escrevendo para esta igreja, e escrevendo para esses pastores, ele está dizendo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E Pedro sabia que tanto a igreja tinha os seus desafios a enfrentar, como sabia que os pastores também tinham. Porque ele mesmo diz: aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ou seja, ele assume como sua a tarefa de pastorear, e ele diz: participemos deste mesmo ministério, reverendo Renildo, com honradez, entregando-se a esse ministério, porque assim é a vontade de Deus. E veja que no versículo 4, Pedro dirige-se a Cristo como o supremo pastor, ou o modelo dos pastores. Por vezes, algumas pessoas têm me interpretado mal quando eu digo, e vou continuar dizendo, não concordo com essa nomenclatura pastor auxiliar. Não concordo. Todos os pastores são pastores auxiliares. O pastor por excelência é Cristo. O pastor por excelência é Deus. Todos nós somos pastores auxiliares. Todos. A expressão aqui no verso 4 é o supremo pastor, que é Cristo, que é o modelo, que é o exemplo, que foi aquele que foi capaz não apenas de cuidar, mas também de morrer pelo seu rebanho. Aqui nós temos que observar que tal exortação pastoreal salta aos olhos pela forma como Pedro utiliza esse verbo. Primeiro, esse verbo está em um tempo que denota uma ação acabada. É uma ordem pastoreal. Ponto final. Não se discute. Não há o que se discutir. O pastor, ele tem por função principal pastorear. O pastor que Pedro aqui está chamando de presbítero. É como que presbítero seja o ofício e o pastorado seja um dom, uma ferramenta, uma capacitação para que o presbítero cuide. E Pedro vai dizer aqui: aos presbíteros que há entre vós. Veja que ele fala no plural. Então, muitas vezes, diácono Lucas, a carga recai sobre o pastor, quando nós aqui aprendemos que o pastorado também é algo colegiado. É algo plural. Ele diz: aos presbíteros que há entre vós. Ele não faz distinção. E ele usa o modo imperativo. Ele ordena. Por que ele ordena? Porque ele era apóstolo. Por que ele ordena? Porque ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Por que ele ordena? Porque ele recebeu de Cristo a ordenança de cuidar do rebanho. Cristo não disse a ele: se você quiser, pastoreie. Não, apacente. Apacente os meus cordeirinhos. E mais, esse verbo aqui aparece na voz ativa, denotando responsabilidade pessoal. É aquela história: quem está na chuva é para se molhar. Se propõe a ser pastor, paga o preço.
Se propõe a ser pastor, obedeça. Cumpra e execute tudo quanto Cristo tem ordenado que o pastor faça. Para que o nome de Cristo seja engrandecido. Para que o reino de Deus cresça. Para que a igreja seja edificada. E para que no grande dia nós não tenhamos que prestar contas pelo desleixo e pela negligência com o trabalho do Senhor. Ou seja, Pedro ordena que os pastores cumpram a sua tarefa por se tratar de uma responsabilidade que lhes foi confiada. Agora imagina, eu tenho um filho e eu entrego a uma pessoa para que essa pessoa cuide dele. É uma responsabilidade muito grande que eu estou delegando a alguém. Agora Cristo, que morreu na cruz do Calvário, comprou a sua noiva, ele pega a sua noiva e entrega a pastores e diz assim: cuidem da minha noiva. Vejam o tamanho da responsabilidade. Sabe qual é o problema? É duplo. Se por um lado há o descaso e há a negligência por parte de alguns, o oposto também é verdadeiro. Há pastores que são fiéis, que são zelosos, esforçados, que se doam. Há o problema daqueles que não querem ser pastoreados, insubmissos, não subalternos, queixosos, revoltosos. Tudo quanto o pastor diz, eles tomam como ofensa pessoal. Mas Pedro aqui, ele disse: não olhem para isso. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que o rebanho sempre será de Deus, não dos pastores. Os pastores são pastores auxiliares. Deus é o proprietário desse rebanho. Esse rebanho foi comprado por Cristo na cruz. Se os pastores cuidam daquilo que lhes é próprio, devem cuidar muito mais dessa propriedade a quem Deus comprou para si. Ao mesmo tempo, o rebanho deve reconhecer a autoridade daqueles a quem Deus lhes confiou, por guias, por superiores, por líderes. As ovelhas devem honrá-los e obedecê-los sempre que a instrução bíblica lhe for dirigida. É isso que nós aprendemos aqui. O pastor deve cuidar, mas as ovelhas devem amá-lo, ouvi-lo e obedecê-lo. Quais os desafios do ministério pastoral? Primeiro, pastorear o rebanho de Deus com fidelidade. Segundo, pastorear o rebanho de Deus do modo correto. Versículos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Aí surge uma pergunta: mas qual é o modo correto através do qual o pastor irá pastorear o rebanho de Deus? Existe um modo correto? Existe. O modo correto que todo pastor ele deve se pautar para pastorear o rebanho de Cristo é olhando para o próprio Cristo, para o modelo do próprio Cristo, para aquilo que ele realizou, para aquilo que ele ensinou, para a forma como ele viveu, para a forma como ele sempre obedecia ao Pai. E tal como ele obedecia ao Pai, nós temos que obedecer a Ele e àqueles a quem Ele confiou a sua palavra, que são os apóstolos, que nos deixaram instruções como essa que nós lemos aqui. Nos versos 2 e 3, o apóstolo Pedro, ele traz algumas instruções que podem nortear, que podem de alguma maneira estabelecer parâmetros. Às vezes o parâmetro é muito importante e nós não encontramos, mas ele aqui vai estabelecer parâmetros confiáveis. O apóstolo Pedro, ele diz que os pastores deveriam e devem pastorear o rebanho que Deus lhes confiou, não apenas pelo dever de consciência. Já pensou se eu acordo hoje de manhã e eu digo assim: não, eu vou pregar o evangelho
lá na igreja porque eu sou o pastor da igreja. Ora, isso é um privilégio. Isso é uma alegria. É uma satisfação grandíssima. É uma alegria indizível poder subir nesse púlpito aqui ou em qualquer outro e poder empunhar a palavra do Espírito para pregar o Evangelho, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, aconselhar as pessoas, discipular, batizar, celebrar os sacramentos, participar da vida da igreja. Isso é algo que nós não podemos fazer pelo puro dever de consciência. Deve ser algo natural. Ora, se alguém diz assim: eu tenho a vocação pastoral, mas eu não gosto de pregar. Não, eu não gosto de ensinar, não. Como? Se está na raiz daquilo que nós temos que fazer diuturnamente. Eu sempre digo, o pastor tem muita coisa para fazer, mas pregar e ensinar é como que a espinha dorsal do ministério dele. Como é que ele vai dizer que não gosta? Eu não vou aqui mencionar o nome da pessoa, mas uma pessoa a quem eu muito respeito disse para mim: eu tenho medo do púlpito. Eu tenho medo de dizer alguma coisa que não esteja na Escritura. Deus me guarde, mas de pregar, de ensinar, não. Não é confortável estar aqui, porque nós estamos diante da palavra de Deus. Mas é um privilégio, é uma alegria. E Pedro diz que se não pode ser apenas pelo dever de consciência, tem que ser espontaneamente. O que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. E o que nós temos visto pela graça de Deus? Jovens, muito jovens, pessoas com 17, 18, 19 anos, que professam abertamente: não vou cursar medicina, não vou cursar direito, não vou cursar engenharia, não vou cursar mecânica, seja lá o que for. Eu vou para o seminário para devotar a minha vida a Deus e ao ministério pastoral. Ora, o que é isso, senão a espontaneidade para servir no reino? Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Pedro, ele lembra que o pastorado jamais deve ter o lucro por objetivo. Hoje, infelizmente, o que é que nós temos visto? Com esse desvanecimento do Evangelho, esse abafamento do verdadeiro e genuíno Evangelho. Pessoas que estão em igrejas para literalmente lucrar, para transformar aquilo que eles chamam de Evangelho em mercadoria de troca e venda, de permuta, do lucro que nós podemos chamar defenestrado. Um lucro indevido. Não é essa a motivação que deve motivar o pastor a estar nesse ministério. O lucro, segundo nos diz o próprio apóstolo Paulo, é justamente Cristo. Ele diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se há algum lucro no ministério, é o ministério de nós podermos representar o próprio Cristo como pregadores da palavra. Presta atenção nisso, hein? Não existe outro lucro maior do que ter Deus, ter Cristo, ter a vida eterna, ser pastor. Não existe. O pastor deve ser mantido pelo rebanho? Sim. É palavra de Paulo, é palavra de Cristo. Mas não o lucro. Não o enriquecimento indevido. Todo pastor que ingressa nesse ministério pensando em enriquecer, em ganhar muito dinheiro, ele está no ministério errado. Ele deveria fazer economia e fazer investimento em bolsa de valores. Não cabe. O lucro é alguma coisa que corrompe, nesse sentido aqui que Pedro está colocando. Desnorteia, desvirtua, retira o pastor do foco que ele deve focar. E qual é o foco? O pastorado deve decorrer de uma boa vontade de servir a Deus. Ponto final. Servir a Deus, servindo no reino, cuidando daqueles a quem Cristo nos confiou. Pedro ainda acrescenta que os pastores não devem ser dominadores. Ou seja, eles não podem ser manipuladores e não podem ser autoritários. Por isso que Paulo vai dizer lá a Timóteo
que o bispo deve ser brando, deve ser uma pessoa sóbria, ele não deve ser uma pessoa dada ao vinho e coisas semelhantes. Ele deve ser uma pessoa capaz de arrazoar, de argumentar, de instruir, sem perder a autoridade. Não significa que o pastor não tenha autoridade. O pastor, o presbítero, o diácono, o oficialato que Cristo instituiu, eles têm autoridade dada por Deus. Mas eles não podem ser autoritaristas. Não. O autoritarismo é justamente a extrapolação da autoridade que Cristo ele nos dá. A nossa autoridade é uma autoridade derivada. Eu vou exemplificar isso de maneira muito simples. Se eu digo alguma coisa que não está na Escritura e um membro ele contesta, ele está certo e eu estou errado. E se eu tento impor a minha vontade sobre ele, ou forçá-lo a aceitar aquilo que estou dizendo, eu estou usando do autoritarismo. É isso que Pedro está condenando aqui. E ele diz que se não dá para ser autoritário, se não é para ser dominador, ele diz, antes tornando-vos modelo do rebanho. E aqui eu apelo mais uma vez para o exemplo de Cristo e o exemplo do próprio Pedro. Cristo foi exemplo para os apóstolos. Os apóstolos são exemplos para nós. Pedro não está dizendo nada que ele não tenha vivido na prática. Pode pegar o ministério do Senhor Jesus, um ministério de 3 anos, completamente irretocável. Os apóstolos, na medida em que isso é possível, tentaram reproduzir. Tentaram e serviram de exemplo para todos nós. O que o pastor tem que ser? Modelo para o rebanho. É errado, por exemplo, o pastor ele olhar para um irmão da igreja e dizer, aquele irmão é uma pessoa crente, piedoso, e ele se espelhar naquele exemplo? Não. Errado é aquele membro olhar para ele e dizer assim, não posso me espelhar no meu pastor. É triste, mas isso é verdade. E isto tem acontecido. Veja, Cristo mesmo, na oração sacerdotal, ele vai falar justamente desse cuidado que ele teve. Ele disse assim, enquanto eu estava no mundo, guardava-os em teu nome e protegi-os. Olha aqui a ação pastoral do próprio Cristo sendo verbalizada por ele mesmo. O sumo exemplo. Cristo simplesmente amou, se entregou voluntariamente, espontaneamente, pelo seu rebanho. Aqui eu quero fazer um parêntese. Tem gente que diz assim, o pastor deve sacrificar, se possível, a sua família pela igreja. Não. Não. É palavra de Paulo, aquele que não cuida dos seus, já negou a fé e é pior do que um descrente. Se ninguém cuida da sua casa, não pode cuidar da casa de Deus. Então eu cuido da minha casa e cuido da igreja. O servir espontaneamente, o tornar-se exemplo, o se entregar ao trabalho do rebanho não pode nos levar a negligenciar o cuidado com a casa. Eu não posso pretender cuidar da igreja quando eu não cuido da minha casa. Eu cuido da minha casa e cuido da igreja. O que nós aprendemos? Aprendemos que no pastorado a prioridade recai sobre a vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Pai. E a vontade de Deus neste sentido é que os pastores trabalhem incansavelmente no cuidado do rebanho. Como Cristo, os pastores devem amar sobejamente o seu rebanho, dispensar cuidados para ele e protegê-lo dos falsos mestres. Hoje, a igreja tem sido assolada, invadida. Ela tem sido de maneira leviana assaltada pela teologia da prosperidade. Hoje a teologia coaching, né, pastor? Teologia coaching. E nós, pastores, temos o dever de blindar o nosso rebanho contra essas heresias maléficas. Os pastores não devem se apegar a propósitos inóspitos, como o lucro e o enriquecimento ilícito. Eles devem compreender que, assim como Cristo, o maior dever para um pastor é imitar o exemplo de Cristo fazendo a vontade de Deus.
Então, fazer a vontade de Deus deve estar na raiz das nossas prioridades. Quais os desafios do ministério pastoral? Primeiro, pastorear o rebanho de Cristo com fidelidade. Segundo, pastorear o rebanho de Cristo de modo correto. Terceiro, pastorear o rebanho de Cristo tendo os olhos fitos na sua própria vinda. Verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vejam, todos nós que somos crentes, aguardamos ansiosamente a vinda de Cristo. Nós deveríamos bradar de dia e de noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E os pastores, de igual modo, embora saibam que irão prestar contas a Cristo por cada ovelhinha, por cada cordeirinho que Cristo lhe confiou. Aqui eu não estou falando das crianças, né? Os membros da igreja, de modo geral, cada membro da igreja de Cristo, comprada pelo seu sangue, é um cordeirinho que o pastor tem que cuidar. E o apóstolo Pedro, ele, por 2 vezes, ele alude à glória futura, conectando isso com a vinda de Cristo. Ele diz aqui no verso 1: e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. No verso 4 ele fala: quando Cristo se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que Pedro está dizendo aqui? Claramente, é que a vinda de Cristo, ela vai acontecer, e os pastores devem cuidar da sua igreja, preparando-os para este dia. Os nossos olhos não devem estar postos na vida do aqui. É coronavírus, é problema cardiovascular, é problema de diabetes, é hipertensão. Não. Isso são coisas circunstanciais, são coisas momentâneas, são coisas que não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada pelo retorno de Cristo. E aí o nosso olhar é sempre para a volta dele. O nosso olhar é sempre para ele. O nosso olhar nunca pode estar focado nas circunstâncias da vida, para não cairmos no engano de muitos que dizem que por tudo quanto tem acontecido a vida é uma causa perdida. A vida não é uma causa perdida, porque Cristo há de voltar. A vida não é uma causa perdida, porque Cristo há de voltar, e quando Ele voltar, nós entraremos no gozo eterno. É como que Pedro estivesse dizendo: ainda que vocês passem por essa tribulação, ainda que vocês sejam assaltadas pelos vossos inimigos, há uma glória futura que vos aguarda. E quem é que tem que ensinar o rebanho? Essa mensagem poderosa, essa mensagem que ela traz alento, ela traz consolo, essa mensagem que não permite que o homem caia no vazio. É o pastor que tem que ensinar. E aí nós vemos igrejas, meu amado pastor, que elas perderam literalmente a esperança. Por quê? Porque não foram ensinadas sobre a glória que será o retorno de Cristo. Pastores que falam tudo, mas não pregam o que tem que pregar. E Pedro aqui está dizendo: ora, quando o Supremo Pastor se manifestar, grande será a manifestação da glória que vos está reservada. Agora, o pastor também não pode vivenciar essa expectativa e ensinar o seu rebanho pura e simplesmente pela glória que vai ser revelada. Não. Nós temos que ter em mente que nada pode ser comparado com a presença do próprio Cristo, com a beatitude eterna da presença de Cristo ao nosso lado. E vejam que essa esperança, ela é fartamente documentada no Novo Testamento. Em Tito 2,11 nós lemos: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus.
Em 1 João 3,2 nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, embora nós não possamos focar na vida eterna, na beatitude eterna, que nós devemos focar na expectativa da vinda de Cristo e da sua presença ao nosso lado, nós não podemos esquecer que Deus, por bondade e graça, ainda irá nos galardoar. Como se não bastasse tudo que Ele tem feito por nós, redenção, habitação do Espírito, providência, Ele ainda diz assim: há uma coroa imarcessível de glória que vos espera. O que nós aprendemos? Aprendemos que, a despeito do trabalho pastoral demandar esforços e ensejar muitas lutas, os pastores devem se doar no trabalho. Cristo, o Supremo Pastor, por ocasião da sua vinda, há de recompensar a cada um deles. Não os negligentes, não os preguiçosos, não aqueles que tratam com descaso, não aqueles que tratam com desídia, mas aqueles que se doam no trabalho do Mestre. Como pastores, jamais foquemos no recebimento dos prêmios, mas foquemos naquele que é o nosso Redentor, naquele que é o nosso Salvador, naquele que é o nosso pastor e naquele que nos promete cuidar de nós por toda a eternidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: ser um pastor fiel e zeloso é um desafio. Um desafio que Cristo, Ele nos confiou. Quero pedir aos irmãos que me ouvem, todos os irmãos que me ouvem, orem pelos pastores. Ore pelo seu pastor. Interceda pelo seu pastor, para que ele continue sendo um ministro fiel. Nós temos visto muitos pastores que têm esmorecido, cansados, fatigados, sentem-se sozinhos, abandonados muitas vezes, cercados por problemas, caem na depressão, na síndrome do pânico. Outros tiram a própria vida. Eles não conseguem sequer abrir a boca para pedir ajuda. Por isso eu quero pedir que você ore pelo seu pastor, interceda por ele, coloque ele diante de Deus e peça que Deus o ajude. Porque na medida em que isso acontecer, ele será um servo melhor de Cristo, do reino e da igreja, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, amados irmãos. Logo após essa palavra abençoadora do reverendo Jefferson, convido agora o reverendo Renildo Pedro a vir aqui à frente e dar continuidade à liturgia. Reverendo Renildo Pedro. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu chegar mais um final de um culto. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse rico privilégio que o Senhor nos concede de podermos, ó Deus, estar à frente dos teus rebanhos, das tuas ovelhas, dos teus servos. Sabemos, ó Deus, como é bom e também, ao mesmo tempo de ser bom e agradável, é também, ó Deus, motivo de temor diante do Senhor, porque entendemos a nossa responsabilidade diante daqueles que o Senhor nos concede para pastorear. E nesse sentido, ó Deus, a tua palavra pregada fielmente nos alertou para as nossas responsabilidades nessa noite. Nos despertou, ó Deus, para o nosso chamado, para o nosso compromisso, para a nossa devoção, para que nós, pastores e líderes da igreja, respaldados na tua palavra, possamos, ó Deus, conduzir este rebanho, entendendo que ele não nos pertence, que ele pertence ao Senhor, e que nós, como teus servos, precisamos pastoreá-los com amor e com fidelidade.
Nós te agradecemos pela igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada família que nos ouve nesta hora, por aqueles que nos ouvirão depois. Que a tua graça, ó Deus, alcance seus corações, fortalecendo-os, revigorando-os, alentando-os, alimentando-os nestes tempos difíceis. Te agradecemos pela liderança dessa igreja, que ela, ó Deus, firmada na tua palavra, subordinados à tua palavra, conscientes dos seus deveres bíblicos, permaneçam, ó Deus, exercendo seus mandatos, seus cargos, para a glória e louvor do teu nome. Te pedimos perdão, ó Deus, porque muitas vezes no exercício do nosso ministério, nós falhamos, nós pecamos como líderes, mas o que nos sustenta é a tua graça, e que esta graça continue sendo abundantemente derramada sobre nós. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e um início de semana promissor, para que, ó Deus, possamos, com ansiedade no coração, com expectativa no coração, aguardarmos, ó Deus, o dia 2 de agosto, para estarmos reunidos nesta casa, ou parte destas ovelhas reunidas aqui, para adorar o teu nome, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, ó Deus. Ajuda-nos assim, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, gratos a Deus por mais um culto, nós queremos também agradecer aos irmãos presentes, agradecer aos irmãos da igreja que nos acompanham pelo canal e agradecer a você que ainda não é inscrito no nosso canal, não é membro da igreja, mas tem acompanhado. Quero pedir que, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, você dê lá um cliquezinho lá no joinha, vai ajudar o canal, divulgue o canal. O canal tem um único propósito: pregar o Evangelho, alcançar vidas através do Evangelho. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.